Olá, aqui quem fala é João Vitor. Bom, hoje nessa videoaula eu vou estar mostrando para você como otimizar as suas campanhas na rede de pesquisa, tá ok? Bom, primeiro ponto é o seguinte, eu estou aqui dentro da conta, tá? Então, o que basicamente você tem que fazer? Clica aqui em campanhas de rede de pesquisa, tá ok? Depois disso, você vai clicar aqui nessa aba campanhas. O que você vai fazer? Você vai selecionar a campanha que você deseja otimizar. Por exemplo, tá? Qual que é o critério que eu uso? Eu sempre tento otimizar as campanhas que estão me gerando o maior custo por conversão ou com a menor taxa de conversão. Então, por exemplo, nesse caso, essa aqui, ó, bolsa térmica valor, tá vendo que ela tem 1,21 de conversão. Ou essa aqui, ó, que é comprar bolsa térmica. Vamos nessa, apesar de ter menos valor gasto nela, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou olhar os grupos de anúncios. Então, por exemplo, eu vi que esse grupo de anúncios teve bastante impressões, mas não teve cliques. Então eu vou clicar aqui para ver as palavras-chave e depois eu vou vir em termos de pesquisa. Aqui eu vou selecionar um período, porque está tudo período aqui. Eu vou pegar nos últimos 30 dias, por exemplo. Tá? Vamos pegar um pouquinho mais, que essa campanha ficou um pouquinho pausada. Eu vou pegar, por exemplo, eu vou pegar todo o período, não tem problema. Deixa eu pôr aqui todo o período que a gente seleciona bastante palavras. Aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou clicar em download e eu vou novamente fazer o download aqui desse grupo aqui, tá ok? Para baixar essas palavras, como você viu aqui, né, ele vai baixar o relatório e eu vou clicar nesse relatório. Aí eu vou estar aqui, deixa eu só excluir essas duas colunas. Bom, aqui eu vou clicar em dados novamente no Excel, né? Ok. O que eu vou fazer? Aqui eu sempre vou olhar as palavras, tá? Que tiveram mais cliques. Então, deixa eu colocar aqui. Por que isso é importante? Eu preciso identificar quais são as palavras que estão assim gerando, né, uma maior conversão. Eu vou excluir, tá, o total aqui, porque isso aqui não me interessa. E eu vou ver as palavras que foram acionadas dentro das minhas campanhas. Então, por exemplo, ó, a palavra comprar bolsa térmica foi acionada, onde comprar, tá? E a palavra que converteu foi essa aqui, ó, bolsa térmica comprar, tá vendo? Ela teve um custo de quatro reais aqui por conversão, né, de 4 conversões na verdade, e tá aqui, ó. Então o que acontece? O valor foi alto, então inclusive ela já está adicionada dentro da campanha, tá? O que eu vou fazer aqui? Você pode ver outras palavras, então, onde eu vou tirar as que estão zeradas e vou deixar essa daqui, ó. Essa aqui foi a única que converteu, ela teve 4 conversões. Então eu vou deixar as que estão zeradas, tá? Tá aqui. O que é importante você analisar? Você vê quais tiveram mais cliques e se essas palavras elas têm para você são interessantes. Por exemplo, Belo Horizonte, eu não vendo em Belo Horizonte. Então você seleciona a palavra Belo Horizonte e você vai vir aqui, ó, em palavras-chave negativa, tá? E você vai colocar. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte: você colocar aqui, ó, em frase sempre, tá? E aqui, ó, usar aqui, ó, a nível de campanha. Por quê? Quando aparecer a palavra Belo Horizonte, o nosso anúncio não vai estar aparecendo. E você tem que fazer a mesma coisa com outras coisas, tá vendo? Ó, comprar bolsa em Aracaju. Então a pessoa está buscando comprar em Aracaju. Então você tira a palavra Aracaju aqui. Então, mais uma vez, em frase. Tá. E aqui você faz isso. Você vai olhar termo por termo da sua campanha para ver quais são os termos que estão te roubando dinheiro, tá ok? E quais não são interessantes, que nem, por exemplo, Ilha do Governador, é mais um termo que às vezes não é interessante. Tá vendo? Ó? Belo Horizonte, se eu já tivesse negativado, não apareceria. E você vai colocar várias e várias palavras-chave ali dentro, tá ok? Por quê? Para você identificar também, outra coisa que você tem que identificar, se existem várias palavras iguais ou muito parecidas, se você não pode criar campanhas para essas palavras, tá? E testar essas palavras de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, tá? Agora eu vou pegar uma outra campanha aqui para vocês darem uma olhada e a gente olhar alguns outros pontos aqui. Aqui você também pode ver onde teve mais conversões, né? Então, por exemplo,
o custo, a quantidade de conversões. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, essa aqui. Mesma coisa, você vai vir aqui, né, em termos de pesquisa e vai olhar tanto para você adicionar novas palavras como para você excluir. Aqui você vai fazer o mesmo processo. Você vai vir em download, você vai baixar, né? Você pode até enviar por um e-mail, programar isso aqui, mas nesse caso você já baixa automaticamente. E aqui é legal também, outra coisa que você vai olhar é o seguinte: são os anúncios, tá? Que geraram as conversões. Isso é muito importante. Então você pode clicar aqui, por exemplo, e ver quais anúncios, que nem o da Black Friday, gerou muita conversão, porque era um período muito específico. Quais foram os outros que geraram uma conversão alta? Então você vai verificar esses anúncios, que nem esses aqui são novos, né, que foram criados recentemente. Então eles ainda não têm nenhum número, mas você tem esses daqui, ó, por exemplo, ó, esse aqui teve 9,5 conversões, 1%, 1%. Por quê? Para você conseguir identificar na sua campanha quais são os anúncios, quais são as palavras-chave, quais são os resultados que as suas campanhas estão dando. Ou outra coisa também, tá? Aqui você tem a parte de público-alvo, que é basicamente o remarketing, tá vendo? Então, para quê? Para você identificar, eu tive 3 conversões de pessoas que visitaram o site há 540 dias, tá vendo? Eu tive isso aqui que visitou há mais de 30 dias, então 2,46, ele ajudou numa conversão, mas a conversão foi alta, tá? E você vai analisar esses pontos. Além disso, você vê também informações demográficas aonde converteu. Então, por exemplo, a faixa de 18 a 24 anos foi uma que converteu mais do que as outras. E aí você vai ver também por sexo. Então, qual sexo converteu mais? Ó, o feminino converteu mais que o masculino. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso diminuir o lance para o masculino em 30%, tá? E eu posso aumentar, né, por exemplo, em 40% o lance para o feminino, tá ok? O desconhecido aqui eu também posso negativar, então, negativar não, diminuir o lance, né? Então eu vou vir aqui e diminuir. Vou falar, eu quero diminuir para menos 30%, porque eu não sei. Eu quero focar nas mulheres. Então, renda familiar, vamos imaginar que, pô, o meu perfil aqui, ó, de 11 a 20%. Então, nesse caso aqui, eu posso vir aqui e aumentar em 30%. Por quê? João, mas peraí, por que você está aumentando o orçamento nesses daqui? Simples. Eu preciso aparecer para essa faixa de público. Por quê? Porque essa faixa converte, ó. Essa daqui tem 4% de conversão. É ótimo. Ótimo. Tá vendo? Esse aqui, ó, 0,74. Esse aqui, ó, desconhecido, 1,15. Então eu posso falar, eu vou aumentar um pouquinho esse aqui, porque esse aqui ainda tem uma conversão de 1,43. Então eu vou aumentar aqui em 15%. Tá vendo? O que eu estou fazendo aqui basicamente? Eu estou trabalhando para quê? Para que a minha conta ela comece a ficar mais customizada, tá? E aqui você tem algumas outras opções de fazer até combinações também, tá? De algumas coisas. Então, só para você ver aqui, eu posso ter combinações. Eu posso falar, eu quero combinar sexo e renda familiar, tá vendo? Ou eu posso combinar idade e sexo, tá vendo? Para eu fazer comparativos entre as conversões. E eu posso ver por grupo de anúncios que nem tá aqui, tá ok? Isso é legal porque quando você faz isso, você analisa e consegue colocar itens na sua campanha, mexer na sua campanha de maneira específica e em cima daquilo que já está gerando resultado. Porque o Google é muito importante que na campanha de pesquisa você apareça para quem tem a maior probabilidade de comprar o seu produto. Por quê? Para você economizar clique. Ainda mais se você tem um orçamento reduzido. Você não tem, por exemplo, 1 milhão por mês para investir. Você tem às vezes 50 reais, 30 reais, 100 reais. Você tem que ser muito cirúrgico para quem e onde e como você vai aparecer para essas pessoas, tá? E além disso, uma outra coisa aqui voltando, é você também ver as extensões de anúncios, tá? Por que isso é muito importante? É você ver quais são as extensões de anúncios que estão ajudando na sua conversão. Como você pode ver aqui, por exemplo, ó, eu tenho de site link. Então, para cada conversão de site link, eu tenho aqui, ó, outra opção. Eu tenho aqui, ó, extensões de frase de destaque. A pessoa viu essa frase e converteu.
Então eu tenho como ir pausando e tirando algumas extensões de acordo com o resultado que ela está me dando, tá vendo? Ó, de snippets estruturados, eu tenho como ter extensão de preço, então é a que mais me aumenta a taxa de conversão, tá vendo? É uma taxa de conversão alta, por quê? Interessa para as pessoas. Então você vai medindo com isso a sua campanha, para você falar o seguinte, ah, caramba, essa daqui, por exemplo, vamos pegar uma que não está convertendo. Por exemplo, essa aqui, ó, parcelamos, não está muito interessante. Eu vou editar. O que eu posso colocar aqui? Tá vendo? O que eu posso arrumar? E você ir alterando e colocando novas extensões, mexendo na tua conta. E você analisando taxa de clique, você analisar que nem, por exemplo, isso aqui foi reprovado. Eu vou vir e editar aqui, ó. Possivelmente deve ser esse espaço aqui, ó. Vou salvar. Tá vendo? Aí ele vai entrar em revisão novamente. E aí você vai olhar a sua conta, né? Aonde está gerando mais ou menos conversões. O quanto custou uma conversão, quantas conversões tiveram. Por exemplo, aqui ó, a pessoa clicou em acessórios e ela comprou, tá? Então eu estou analisando, então eu analiso a palavra-chave. Então eu vi uma palavra-chave, eu vou adicionar essa palavra-chave dentro da campanha. Então eu vou vir aqui, novamente, e vou pegar uma palavra-chave que converteu e que não está adicionada na conta. Quer ver? Vou pegar aqui, ó, termos de pesquisa, novamente. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos pegar essa palavra aqui, ó, bolsas térmicas. Tá vendo? Eu vou vir aqui e achar o grupo, então é esse grupo aqui mesmo. Vou vir aqui, palavra-chave de pesquisa, e vou adicionar aqui, ó, bolsas térmicas. Tá vendo? E tá aqui, ó, acabei de adicionar a palavra-chave. Adicionei mais duas, elas estão aqui, tá vendo? Tá vendo? Então o que acontece? Você consegue com isso ter um controle sobre a sua conta e trabalhando, que nem nesse caso aqui eu sou muito específico, eu vou criando grupos de anúncios muito específicos de acordo com o termo. Por quê? Para conseguir ter o controle sobre cada conversão, saber qual grupo de anúncio está convertendo melhor, qual campanha ou qual não está convertendo e cirurgicamente mexendo. E é muito importante, tá? Sempre comece otimizando pelas campanhas, obviamente, que não estão te trazendo resultado ou que estão te trazendo pouco resultado, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você tiver alguma dúvida, algum ponto que você não está conseguindo trabalhar na sua conta, comenta abaixo que a gente vai ter o maior prazer em estar te respondendo, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.